boa noite aos nossos alunos, boa noite à comunidade, boa noite aos convidados de hoje, que estão aqui para contribuir para mais um momento informativo no nosso projeto social. Agradecemos de início a Ana Patrícia, farmacêutica e secretária municipal de saúde da cidade de Varjota, e ao Leonardo Bruno, enfermeiro e coordenador do Hospital de Heriotaba, que estão nesse momento aqui a convite dos nossos alunos para contribuir para esse momento formativo sobre a temática de hoje, enfrentamento à Covid. Nós ficamos muito felizes a esses convidados terem aceitado o convite, tanto dos alunos quanto nosso, quanto instituição, porque são profissionais que estão na linha de frente, e eu quero citar aqui em especial a Ana Patrícia, porque além de ser profissional de saúde, também é gestora de saúde, e que está vivenciando realmente esse momento pandêmico com muita dificuldade, como tantos outros gestores espalhados aí pelo país. Então ela vai estar nesse momento aqui conosco, vai dividir suas experiências, vai contribuir muito para esse momento. Então, hoje nós estamos fechando o nosso projeto social nessa modalidade online, que é uma modalidade nova, como em outros momentos nós afirmamos, não era a modalidade que nós queríamos enquanto equipe de enfermagem, mas foi o que o momento nos impôs e nós estamos conseguindo utilizar esses recursos. Agradecendo demais o professor Cícero, aos alunos da rede, que têm nos dado um grande apoio para a gente poder tocar à frente esse projeto, que está sendo muito sucesso, uma participação muito boa. Agradecemos a todos por estarem fazendo esse momento muito valioso. Então, seja bem-vinda, Ana Patrícia, seja bem-vindo, Leonardo Bruno, para esse momento, que será conduzido pelos alunos do curso de técnico de enfermagem da Francisca Castro Mesquita, a turma de número 8. Tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Eu passo esse momento a palavra para a nossa coordenadora, representando o núcleo gestor e representando o nosso diretor Rodrigo, que, por motivos de saúde, não pode participar desse momento, tá certo? Então, a palavra à nossa coordenadora Renata. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Primeiro, eu gostaria aqui de agradecer a Deus por esse momento, que nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos aprendendo uns com os outros de forma remota, né? Isso diminui, de certa forma, ameniza, né, a nossa dor, a dor que o Brasil, que a educação está vivendo nesse momento por conta dessa pandemia. Então, eu gostaria muito de agradecer aqui a Ana Patrícia e ao Bruno, dois profissionais excelentes da saúde, né? Trabalham em locais que sempre foram nossos concedentes de estágio, né? O Bruno trabalha no Hospital Rita do Vale Rego. A Ana Patrícia sempre nos acolheu muito na Varjota, em todos os momentos do estágio que a escola necessitou. Então, externar aqui o nosso agradecimento em nome de toda a escola profissional Francisca Castro de Mesquita e agradecer principalmente pela disponibilidade em vocês estarem somando conosco junto a esse projeto social do curso técnico em enfermagem. Como o Valfrido já bem frisou e toda a abertura a gente diz, não foi isso que nós planejamos, mas é isso que nós estamos podendo fazer no momento. E o mais importante é nós não estarmos de braços cruzados. Por mais que nós não tenhamos poder de trazer logo vacina para todo mundo, de proteger todo mundo, de estar com todos os alunos na escola, mas o que é que nós podemos fazer nesse momento? Né? Então, nós estamos, de certa forma, usando as redes sociais, usando o que tem a nosso favor para estar levando conhecimento, para estar aprimorando o conhecimento dos nossos alunos, para que quando tudo isso já tiver, de certa forma, amenizado, a gente possa voltar às nossas atividades presenciais da forma mais segura possível. Queria agradecer também à professora Germana, né, a orientadora dessa turma, a todos os alunos que estão conduzindo esse momento. A Germana não, hoje é o João Hernando, né? A Germana foi na semana passada. Agradecer aí, destacar o orientador João Hernando por esse momento, a todos os alunos que estão à frente, que prepararam com todo carinho, que vão conduzir toda essa discussão de hoje, essa roda de conversas. Com certeza vai ser uma noite, mais uma noite de aprendizado, né? De reciclagem para todos nós. Agradecer mais uma vez ao Cícero pela sua disponibilidade em estar realizando essa ponte através da transmissão e
dizer aos alunos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook da escola, a todos vocês que estão conectados conosco, que participem, que aproveitem esses momentos de aprendizado. Isso vai nos dar a possibilidade de entender todo esse contexto de uma forma mais clara que nós estamos vivendo e contribuir também, de certa forma positiva, para amenizar toda essa situação. Então, boa noite, vamos aproveitar, vamos interagir, né? Vamos fazer esse momento valer a pena. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos que se fazem presente aqui na nossa live, né? Sou Gabriela Paiva, sou aluna do curso de enfermagem e hoje vou mediar junto aí com nossos coordenadores, nosso orientador e os profissionais que aqui estão fazendo parte da nossa live, que vão explanar muito conhecimento para a gente. Quero dizer que sejam bem-vindos à nossa live. Fiquem aí à vontade para fazer perguntas, porque a gente sabe que esse tema Covid, né, apesar da gente estar aí já há um ano comentando sobre ele, ainda existem muitas dúvidas que precisam ser sanadas. Então, a gente está aqui com a presença de dois profissionais que têm bastante conhecimento a nos oferecer, que é o Bruno e a Ana Patrícia. O Bruno vai falar mais sobre a parte clínica da doença, né? Parte científica, e a Ana Patrícia é sobre o enfrentamento em si. Vai começar pelo Bruno, e eu vou dar aqui a apresentação dele. Só um minuto. O Bruno, ele é enfermeiro, graduado pelo Centro Universitário Ninta, se formou em 2018. Ele atuou como enfermeiro plantonista no Hospital Municipal Governador César Caos, em Pires Ferreira, por 3 anos. Ele também atuou na atenção básica na cidade de Pires Ferreira, em Delmiro Gouveia, nos anos de 2018 a 2020. Ele atualmente está à frente da coordenação de enfermagem no hospital aqui de Heriotaba, Rita do Vale Rego, e ele também é enfermeiro home care na clínica Labilar. Então, é um profissional aí que vai ter muito ao que nos oferecer de conhecimento. O Bruno pode ficar à vontade para apresentar. Quem for tendo alguma dúvida, já vai mandando aí no chat, tá bom? Que o Bruno pode ir respondendo. Então, sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sai no áudio? Ok. Sim, Bruno. Ok. Boa noite, pessoal, primeiramente, certo? Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, certo? O espaço, pelo convite. Como já tinha frisado já até com a aluna, com a Ana Carla, né? É um prazer imenso de estar aqui juntamente com vocês, né? Já conheço a Renata, certo? Já de alguns tempos, foi até minha professora já, foi minha professora no Coronel Alfredo Silvano, acredito que ela lembra, né? Não faz tanto tempo, mas, assim, só tenho a agradecer, certo? Uma ótima profissional, aprendi muito o que eu pude aprender, o que eu pude de conhecimento com ela, como o Rodrigo também, né? Foi meu professor no Coronel Alfredo Silvano, só tenho a agradecer esses profissionais. O Valfrido, já conheço ele também da questão assistencial, né? É um profissional que é renomeado aí, tanto aqui no nosso município de Heriotaba, como Vajota, certo? Tem alguns colegas que frisam bastante a importância do Valfrido no município de Vajota, e também é uma ótima pessoa, um ótimo humano. Já tive alguns dias com ele aqui no hospital de Heriotaba, né? Pude estar próximo dele, aprendendo também, né? Quero agradecer também, eu não sei se está participando, a Germana, né, que hoje está à frente da direção do Hospital Rita do Vale Rego também, que, pessoal, só tenho a agradecer ela também, foi minha professora também. Hoje eu sempre falo lá em casa para minha mãe e para o meu pai que, assim, parece que eu estou vivendo um sonho
porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar nesse momento aqui, imaginava estar próximo dela um dia, da Germana, porque tenho um carinho enorme por ela. Foi minha professora, quero explicar aqui que foi minha professora no curso técnico, já fui técnico em enfermagem também, certo, pessoal? Quero parabenizar vocês pelo curso, certo? E se dedique, que, assim, pessoal, toque para frente, coloque para frente o curso de vocês, tenham responsabilidade, que, assim, só depende da gente mesmo, para cada dia estar melhorando, certo? Então, como a Gabriela frisou aí, certo? Eu fiquei mais com a questão da parte clínica. Eu queria ter trazido até para vocês aqui a questão de um slide, né? Mas, assim, com a correria do dia a dia, certo? Acabou que eu até fiz, mas não teve como estar explanando para vocês aqui. Mas depois eu posso disponibilizar em PDF, certo? E então, pessoal, é assim, eu trouxe aqui o protocolo de manejo clínico, né, para o novo coronavírus. Acredito que não seja nenhuma surpresa, certo, para vocês, porque como a Gabriela frisou aí, já faz mais ou menos um ano, né, já faz um ano que a gente vem nessa luta contra a Covid, né, e eu trouxe algo de mais importante aqui que o Ministério da Saúde nos traz, certo? Então, primeiro eu começo com o objetivo, certo? O objetivo geral: orientar e trazer informações sobre o Covid-19 e seu manejo clínico, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Trouxe aqui como introdução, certo, pessoal? Para a gente começar a nossa discussão. E só lembrando também, o que vocês puderem estar participando, de dúvida, podem perguntar, que eu puder responder, certo? Eu ajudarei. O SARS-CoV, né, 2 é um vírus identificado como a causa de um surto de uma doença respiratória. Ou seja, não é nenhuma surpresa para a gente, não é mais nada que não possa nos trazer, que é a questão respiratória, do trato superior respiratório, né, que é um vírus que ele foi detectado pela primeira vez em Wuhan, na China, né, em dezembro de 2019. Isso todo mundo sabe, todos os dias está aí nas TVs, nas redes sociais, certo? E aqui para nós, para nossa realidade, daqui do Ceará e do nosso município mesmo de Heriotaba, lembro bem eu que aqui eles trazem dezembro de 2019, mas passou dezembro, veio janeiro de 2020 e aconteceu o Carnaval de 2020, como todos lembram, né? Houve o Carnaval, depois do Carnaval, mais tardar no mês de março, após, começou a aparecer os primeiros casos aqui mesmo no nosso município de Heriotaba, certo? Como também no estado do Ceará. Depois de quase um ano de pandemia, verificamos situações heterogêneas, né, em nosso país, principalmente em relação à incidência das infecções pelo SARS-CoV-2, né? Ou seja, essas situações heterogêneas, né, como vocês sabem, o Valfrido aí pode estar também pactuando com a gente, dando alguma opinião, porque o vírus, a cada dia que se passa, né, ele vem mudando sua forma, vem se modificando, por isso essa questão da heterogêneas, né? E assim, hoje nós vivemos esse momento, como a Renata já frisou aí no início, um momento triste, né? Um momento de aflição, certo? Um momento de tensão, certo? Isso tudo nós estamos vivendo por conta dessa pandemia, né? Que infelizmente já tem uma incidência aí absurda de óbito, de pessoas infectadas, né? De familiares aí que a gente conhece que infelizmente já houve óbito, já houve contaminação, praticamente todos os familiares aqui mesmo dentro do município de Heriotaba, certo? É uma doença que não está de brincadeira.
Quero até aproveitar também o espaço de vocês, como eu conversei com a Ana Carla durante a semana. Graças a Deus, pessoal, hoje, ontem eu tive alta, fui infectado pelo Covid, certo? Tive alta ontem, graças a Deus, e uma das formas, da minha forma que foi para mim, foi a leve, certo? A mais leve possível de todos que você pode imaginar aí, certo? Tive uma exposição, porque a nossa exposição aqui, infelizmente, é muito intensa, é muito alta. Eu acredito que não seja só aqui no nosso município, como nos municípios circunvizinhos, e peguei, né? Mas graças a Deus estou aqui, estou contando a história, praticamente não sofri, né? Quase nada, muito mesmo, uma questão assintomática. A única coisa que eu senti foi um calafrio e uma dor nas pernas. Depois disso daí, graças a Deus, eu não senti mais nada. Fica também aqui, gente, como um alerta, certo? Eu sei que isso daí também, às vezes, muitas das vezes, eu estou adentrando até em algumas coisas que a Patrícia vai abordar. Eu vou procurar aqui não estar adentrando tanto dentro do roteiro dela, mas é algo que é inevitável a gente não falar, certo? Assim, no meu caso, eu fiz um teste só por fazer mesmo, certo? Aqui na unidade, e quando veio o resultado foi positivo. Aí eu tive que me afastar e estarei de volta, se Deus quiser, amanhã, a rotina novamente. Se eu estiver sendo muito rápido, viu, pessoal? Pode falar aí. Pode. Agora, a questão do período, né? De incubação da Covid-19, né? Tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas em média de 5 a 6 dias, né? Isso, quem traz é o Ministério da Saúde, certo, pessoal? Tem alguns outros novos protocolos aí que já trazem até de 4 dias, diminui esse período, né, de exposição ao vírus, de 4 a 6 dias, né? No entanto, as manifestações clínicas podem surgir entre o 1º e o 14º dia após a exposição, certo? Daí, adentramos na questão, né, de muitos pacientes, principalmente os pacientes que são assintomáticos e pegam a forma leve, leva esse período para ter alta, né? Do 1º até o 14º dia. Sendo que foi atualizado, agora eu estava dando até uma lida, foi atualizada uma nota da Anvisa, eu acredito que os meninos aí estejam por dentro, né, o Valfrido, os demais profissionais estejam por dentro. Essa nota foi atualizada agora, sendo que a forma assintomática, eles já estão diminuindo já esse período também da questão da alta, certo? Até 10 dias eles já pode estar dando alta para esses pacientes de Covid, que tiveram Covid da forma leve e assintomática. A importância do reconhecimento precoce, né? Do diagnóstico rápido de infectados e contactantes, né? De suma importância, certo, pessoal? Porque muitas das vezes esse diagnóstico sendo de uma forma precoce, como o Ministério da Saúde nos traz aqui, ele pode diminuir bastante, tanto essas questões dos contactantes, como também a gente já pode estar levando até a atenção primária, a saúde, para estar fazendo acompanhamento desses contactantes e do paciente, se caso infectado, certo? E aí, quanto antes, melhor a gente puder estar descobrindo essa questão do diagnóstico rápido, melhor para o prognóstico, né, do paciente. O quadro clínico, né? Quadro clínico inicial trago aqui o quadro clínico da síndrome gripal. Primeiro, que são sintomas leves, como eu falei para vocês, né? Que isso não sou eu, mas é o Ministério que nos traz. Esses quadros leves podem levar de início uma febre, né? Leve, uma tosse, né?
e também o cansaço físico, essas formas leves. Já a síndrome respiratória aguda grave, já é quando o paciente já apresenta febre, dispneia, né, esforço respiratório, o uso de musculatura acessória, o paciente fica bastante debilitado, também já adentra também a questão da hipossaturação, né, a questão da saturação do paciente já diminui bastante e já se torna uma coisa bastante grave, né, que pode, desde então, levar o paciente mesmo até a UTI e da UTI mesmo até ao óbito. Qualquer dúvida, pessoal, podem ir perguntando, que eu puder ir ajudando, certo? Para não se tornar muito só falatório. Vocês estão conseguindo me entender direitinho? Ou vocês estão conseguindo me entender, me ouvir direito? O áudio está ficando legal? Sim. Sim, né? Está muito bem. Pronto. Trago aqui também as formas de transmissão, né, gente? Que o Ministério da Saúde ele nos traz agora, e com essa nova nota técnica da Anvisa, que já foi atualizada pela 7ª vez agora no mês de fevereiro, né? Ele traz como forma de transmissão a transmissão pré-sintomática, né? Que durante o período pré-sintomático, algumas pessoas infectadas podem transmitir o vírus, o que ocorre, em geral, a partir de 48 horas antes do início dos sintomas. Ou seja, a cada dia que passa, certo? A cada mês que passa, a cada hora que passa, eles vêm e trazem algo mais atual, mais atualizado para a gente e vai sempre trazendo algo novo, como essa questão dos pré-sintomáticos, né? Ou seja, se eu tive uma exposição ao vírus hoje, que é terça-feira, hoje, se eu vim se hoje eu vim, que é terça-feira, apresentar os sintomas, possa ser que eu esteja me infectado no domingo, certo? Ou até mesmo no sábado. E aí, sem nenhum sinal e um sintoma, como tem muitos pacientes assintomáticos, que a gente sabe aí, certo? Acaba que esse paciente já pode estar transmitindo um vírus. Daí a tal gravidade que a gente está se passando hoje, né? A gente sabe também o quão muito, muito difícil de estar lutando, batendo na mesma tecla, principalmente com pessoas que, infelizmente, acham que tem pessoas ainda que a gente se depara que acham ainda que o vírus não existe, né? E tudo isso é só brincadeira. Infelizmente, vocês ainda encontram e tá aí hoje o que nós estamos passando, que é que a gente está vivendo, né? Esses momentos muito, muito mesmo, certo, gente? Bruno. Oi. A gente colocou no decorrer da semana uma caixinha de perguntas no Instagram. Aí, já aproveitando que você está falando de transmissão, Sim. A gente tinha selecionado algumas perguntas, aí eu vou fazer agora. Pode. Em quanto tempo o contaminado para de transmitir o vírus? No decorrer da apresentação, aí eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Ok. Em quanto tempo o contaminado para de transmitir o vírus? Pronto. É assim. Gabriela, para o Ministério da Saúde, eu sempre digo que é a referência que a gente tem, né? Ele nos traz agora, e como acabei de falar recentemente, a questão dessa nota técnica da Anvisa que foi atualizada. Eles trazem que o paciente que ele apresenta, que ele é assintomático e apresenta as formas leves da doença, ou seja, no meu caso, eu tive um calafrio, certo? Imaginava que estava com febre sem estar, e tive um cansaço físico que foi a dor nas pernas, certo? Isso foi uma forma leve. E tem aqueles pacientes que não sentem nenhuma dor no dedo. Eles nos trazem, o Ministério da Saúde traz, desculpa, que pode estar dando alta a esse paciente 10 dias depois do primeiro sinal e sintoma, certo?
Já aqueles pacientes que apresentam a forma moderada até a forma grave, né, esses pacientes vai depender muito do prognóstico clínico, mas ele traz, o Ministério da Saúde traz, que pode ser 20 dias após o primeiro sinal e sintomas. Mas, como eu estou lhe dizendo, isso é muito subjetivo, certo, pessoal? É muito subjetivo, porque vai muito também da clínica. Acredito que o Valfrido, né, saiba, os meninos aí que estão na linha de frente também, que estão no dia a dia, que conhece bem a saúde, conhece bem pelo que a gente está passando e está vivenciando, vai muito da clínica. Costumo dizer até que os mais não é mais velhos, mas as pessoas que já têm mais experiência, como a Germana, essas outras pessoas que já estão à frente aí da saúde há 15, 20 anos, 25 anos, a clínica é soberana, né? Não só eles, como os demais também sempre falam. Vai depender muito da clínica do paciente, certo? Se tem mais alguma dúvida? Pode prosseguir. Obrigado. Aí, assim, gente, só voltando aqui, essa questão da transmissão, né? E frisar que eu acabei que esquecendo aqui, mas é porque é muita informação. A gente fala de Covid, é muita coisa mesmo, muita informação. E assim, acaba aqui passando, certo? Essa questão da forma de transmissão, né? Desde uma tosse, como a fala, como o espirro, como o contato, né? Como a questão da respiração em si mesmo. E cabe aqui eu frisar mais uma vez a importância, né? Como todos sabem, é um uso que muita gente não gosta, que incomoda, que estressa, mas tem que usar máscara, certo? Apesar de que eu estou até aqui mesmo sem máscara, mas estou num lugar que é isolado, num lugar que não tem ninguém, mas na hora que eu sair eu já uso máscara já. Fica aqui também como ensinamento, certo, gente? Aquela coisa de, voltando aqui, da teimosia. E da questão do incômodo da máscara. Infelizmente, a gente só sente mesmo na pele. Eu peço até perdão, desculpa, às vezes a gente sente só na pele mesmo quando a gente acaba sendo comprometido também, certo? Eu mesmo era uma pessoa que, claro, não sempre tive o cuidado de estar fazendo a asepsia, certo? Usando os EPI direitinho, a máscara, mas sempre falava muito do incômodo da máscara. E mesmo com máscara, né, mesmo tomando a vacina, mesmo se prevenindo, acabei que sendo infectado. Isso já fica já para a vida da gente, já fica para o dia a dia, que quem sabe é aquele lá de cima, certo? É Deus, e a gente tem que se cuidar, tem que se prevenir, porque enquanto está só na forma moderada, na forma leve, na forma assintomática é muito bom, mas quando passa já para a moderada e a grave, certo? E quando atinge também os seus familiares, fica muito ruim, é muito triste, fica uma coisa psicológica da gente, fica muito abatida, afetado, certo? Porque às vezes a gente dentro de casa tem que se segurar, e até no serviço mesmo, para não estar demonstrando isso, mas fica aí como exemplo também, certo? A importância do uso de máscara. Como eu falei, né, que da forma de transmissão, falei da sintomática, e agora trago para vocês a questão da transmissão sintomática, certo? Por definição, um caso sintomático de Covid-19 é aquele que desenvolveu sinais e sintomas compatíveis com a infecção pelo vírus SARS-CoV, né? 2, ou seja, foi tudo que a gente acabou debatendo agora há pouco, né? Que o paciente, ele da forma assintomática, ele não pode sentir nada, né? Ou sentir pelo menos uma dor de cabeça, né? Essa pré-sintomática vem
com febre ou sem febre, ou calafrios, né? E aí já vai já para a forma moderada, desde que o paciente ele apresenta dispneia, ele apresenta febre, né? Ele apresenta tosse, e também a questão da perda de olfato, né? Do paladar, certo? Que atualizou até a questão dos termos técnicos também, que eu vou trazer até para vocês aqui, não sei se vocês já estão cientes dessa questão do termo técnico, da questão da falta de paladar e do olfato, que está despencando aí também em concurso público, né? E assim, é sempre bom a gente ter a atenção, certo? Os sinais e sintomas, né, que eu coloquei até aqui atualizados, mas porque veio, né, nessa nota técnica agora da Anvisa, que agora foi atualizada agora em fevereiro, bem fresquinho aí pra gente, certo? Muda algumas coisas, mas mudou, certo? O que é que ele traz? Essa nota da Anvisa, juntamente também com o protocolo do Ministério da Saúde, certo? Até o momento, os sinais e sintomas mais comuns, como eu falei para vocês aqui, da Covid-19 inclui a febre, né? Tosse e falta de ar, que é a dispneia. A questão da falta de ar, ela também é muito subjetiva, porque você pode ter desde uma falta de ar, que ele diz aqui, o autor fala aqui, leve, né, até uma moderada e uma grave, que pode te levar até para UTI mesmo, né? No entanto, outros sintomas não específicos ou atípicos podem incluir a cefaleia, que é a dor de cabeça, né? O calafrio, que esse calafrio acabou me pegando bem pegado de surpresa, porque eu imaginava que, assim, eu não estava de forma alguma, não quis nem acreditar, né? E acabou, como eu falei para vocês, dando positivo. A dor de garganta, né? O coriza, que a gente já sabe, né? Acredito que o atual, como eles falam aqui, é a questão da diarreia, né? E outros sintomas gastrointestinais. É importante isso daqui, certo, gente? Da diarreia e outros sintomas gastrointestinais, como eu falei, frisar vocês, e sempre estou frisando aqui ao Valfrido e ao outro colega enfermeiro que tem aí, né? É muito interessante porque nesses meses agora, período de inverno, né? E a gente está nessa época das arboviroses, né? Mas todo mundo esqueceu as arboviroses, né? Questão de dengue, de zika, de chikungunya, hoje tudo é Covid. Não tem como tirar o foco de outra infecção viral. Tudo é Covid, tudo é Covid, tudo Covid. Mas que, como frisei também no início, a clínica é soberana também, né? O profissional, se ele for bem na clínica, acredito que tudo fica melhor, tudo fica mais fácil, né? Dentre os sinais e sintomas aqui também, né? A perda parcial ou total do olfato, né? Que é a hiposmia, que eles falam, e a anosmia, certo? A questão da perda parcial, hiposmia, né? E total do olfato, que é a anosmia, certo? Diminuição ou perda total do paladar, hipoglesia ou aglesia, certo? São uns nomes bastante complicados, mas que já vemos aí em algumas provas, em alguns concursos que estão tendo por outros estados aí, e está caindo muito, certo? Principalmente referente ao Covid. A mialgia, né? Artralgia também, as questões do cansaço e a fadiga, certo? Pessoal, o tempo ainda tem um tempinho, né? Pode continuar. Pode continuar, tá certo. Pronto, qualquer coisa pode perguntar, certo? As medidas, né, de prevenção e controle, certo? O serviço de saúde deve garantir
que as políticas e as boas práticas internas minimizem a exposição a patógenos respiratórios, né? Incluindo o SARS-CoV-2, né? Aí, assim, essas medidas de prevenções, acredito eu que são medidas que nós já, da área da saúde, vivenciamos, né? Somos cientes dessas medidas, mas, como vocês sabem, infelizmente, o sistema ainda é muito falho. Infelizmente, o ser humano ainda é muito difícil, sempre foi e é muito difícil. E é algo assim, que são coisas simples, como uma simples lavagem de mãos, mas que evita, né? A questão também do uso do álcool gel, do álcool 70, né? A questão do uso da máscara, do gorro, do avental, da luva, né? São coisas que nós já vivenciamos desde o início, já estamos conhecedores, mas infelizmente ainda tem muito profissional que ainda não faz o uso correto, né? Ou muitas das vezes não quer fazer o uso, né? E acaba vindo a se comprometer, a comprometer ao próximo também, né? Passar aqui para frente. Qualquer coisa pode perguntar, viu, pessoal? Para não ficar muito só falando. A Maria Clara fez uma pergunta no chat sobre a nova variante. É os mesmos sintomas? Muda alguns conceitos? Pronto. Referente a essa nova variante, foi o que eu falei para vocês, certo? Agora há pouco que eu acabei explanando para vocês, dessa nota técnica da Anvisa, né? Eles trazem muitas coisas atuais e principalmente a questão que desse paciente pré-assintomático, né? Que é um paciente que sente da forma mais leve possível, faz da forma mais leve possível e pode estar transmitindo 2 dias antes dele apresentar o primeiro sinal ou sintoma, certo? Como também as gastroenterites, né? O paciente chega, ele apresenta diarreia e vômito, certo? Eles trazem que agora a diarreia e o vômito pode ser indicativo do Covid, certo? Principalmente dessa nova variante. Vocês têm mais algo a perguntar? A gente ir melhorando mais a nossa... Fazer outra aqui, da Maria Clara também. Com o colapso da falta de oxigênio, o número de mortes dos infectados podem aumentar ainda mais? Ou tem alguma solução de controle? Pronto, Gabriela. É muito, assim, interessante, certo? É muito importante essa pergunta dela, que era algo que eu iria trazer até mais na frente. Mas, assim, a gente já pode ir adentrando, certo? Como eu falei para vocês. Por conta do tempo, eu acho que até com essas perguntas já dá para você ir já falando dos temas, né? Dos subtemas que ia findar ainda. Pronto. Assim, como para responder a pergunta aí da colega, como todos sabem, né? Está muito complicado, principalmente hoje, certo? Sempre, todos nós acredito que, sempre eu tô acompanhando, acredito que vocês também, a gente vê aí as lives do governo do estado, né, do Camilo, certo? Mas vamos nos retratar referente a nós aqui do município. É preocupante, não só a gente aqui mesmo no município de Hebutaba, mas como todos os municípios circunvizinhos, certo? Tá muito preocupante, todo mundo está com medo, certo? Principalmente dessa questão da falta de O2, certo? De oxigênio, da falta de leito. Infelizmente, pessoal, é algo que a gente não pode prever, certo? Que possa vir a dar uma melhorada logo, não. Infelizmente, nós estamos caminhando aí
se as pessoas não tomarem consciência para algo muito grave mesmo, certo? Porque a gente já está vivenciando isso daí. Eu falo assim, às vezes até com expressão, não é rindo, certo, pessoal? Mas às vezes até com essa expressão aqui para não estar chorando mesmo, para não estar passando algo triste para vocês, mas só quem está dentro, só quem está ali no dia a dia, sabe dos anseios, sabe das preocupações, sabe das tristezas, das perdas, certo? Que infelizmente a gente luta para ver se consegue algo, mas infelizmente por conta dessa nova variante, o nosso estado, como os demais também já foram atingidos, todos numa mesma hora. Por isso que está bastante complicado e infelizmente, possivelmente, poderá se complicar mais ainda, certo? Faço com um professor meu da graduação que sempre ele falava para a gente, pessoal, só Jesus na causa mesmo, viu? Mas existe a forma de prevenção, né? Existe a forma de diminuir, né? E da questão do lockdown, mas o uso de máscara, não está compartilhando materiais, não está pegando em superfícies, né? Que são algo que a gente pode estar diminuindo bastante isso daí, tá? Tem mais algo, Gabi? Há uma pergunta do Carlos Emanuel. Olá, boa noite. Quem é infectado pelo Covid necessariamente perde o olfato ou o paladar, ou os sintomas são diferentes para cada tipo de pessoa? Pronto. Importante também. Como eu já tinha até falado também para vocês, né? O Ministério da Saúde, ele nos traz, como também essa nota técnica da Anvisa, certo? E classifica, certo? A questão da forma leve, moderada e grave, né? Não necessariamente o paciente que tem Covid, ele tem essa perca de olfato e a perca de paladar, certo? Daí, então, um número muito extenso, o número só vem se agravando cada vez mais, só vem se aumentando cada vez mais e crescente cada vez mais, porque muitas pessoas acreditam também que se eles estão sentindo simplesmente uma dor de cabeça e não perderam o olfato e o paladar, eles não estão com Covid, sendo que ele é um paciente assintomático que já está disseminando aí Covid para todo canto, certo? Para todos os vizinhos, para a população em si, sem saber, certo? Mas não necessariamente o paciente pode apresentar perca de olfato e de paladar. Eu sou uma prova viva que eu não tive nada disso. Graças a Deus, dormia bem, certo? Entre aspas, porque a preocupação também no serviço muito intensa, muito grande, querendo ajudar, sem estar podendo estar lá, certo? Mas que, assim, tive, como eu falei para vocês, só uma dor nas pernas, no primeiro dia que eu senti, e a questão do calafrio. Mas questão de olfato e paladar não necessariamente pode estar ligado, certo? O paciente pode estar apresentando só uma dor, um cansaço físico e ele está com Covid. Outra pergunta, de João Hernando. Em relação à transferência de pacientes graves para o nível terciário em Sobral, como tem enfrentado no cotidiano do hospital, no caso de Herictaba? Pronto. É o Cassiano? Oi? Pronto. É o Cassiano, como é o nome? Cassiano? João Hernando. João Hernando. Pronto, Gabriela. É assim, é muito interessante, muito importante mesmo a gente estar frisando a atual realidade do nosso município, certo? Era algo também que eu ia trazer mais para frente, mas como eu falei para vocês, é muita coisa. É muita coisa, se a gente for falar, a gente passa aqui o resto do ano todo falando em Covid, certo? Mas respondendo essa pergunta dele, certo? Muito importante. Atualmente, o nosso serviço, né, ele dispõe de quê? Ele dispõe do setor,
Covid, que no momento ainda está sendo dentro do hospital em si, né? E assim, esses pacientes, quando adentram dentro do hospital, certo? Quando já vem com a informação para a gente bem fidedigna, a gente já encaminha direto lá para o setor de observação do Covid. Quando não, é realizada uma classificação que, se eu tiver mais um pouquinho de tempo, eu vou falar para vocês, certo? Aí a transferência é feita como? O paciente vem, certo? Geralmente são pacientes que são de moderado a grave, certo? É feita uma triagem pelo enfermeiro da unidade, certo? Esse paciente, se não tiver sido notificado, ele é notificado e, a depender dos dias, dos sinais e sintomas, é coletado logo o RT-PCR, né? Que é o SUAB, que é o mais fidedigno, certo? Que é o exame de primeira escolha, né? E assim, logo ele já é triado e já vai para um médico. O médico vai e avalia esse paciente. Se ele vê que há necessidade de transferência, ele faz uma referência, né? E nós, os enfermeiros plantonistas, eles colocam no sistema no FastiMed, né? Que é um sistema informatizado, que hoje eu acredito que todos os municípios já têm esse sistema. E assim, o paciente é colocado no sistema, o enfermeiro plantonista fica acompanhando, né, até a vaga ser liberada. Mas assim, da forma que eu estou falando, se parece ser tudo muito fácil, certo? Mas há hoje uma dificuldade muito grande. Daí a tristeza, daí o estresse, daí a tristeza, o estresse e daí, muitas das vezes, o descontrole, até mesmo por parte de alguns profissionais, certo? Por quê? Porque, infelizmente, gente, está faltando leito, né? E, geralmente, esses pacientes que são, que nós realizamos uma busca por leitos para ele na cidade de Sobral, né, nos hospitais de campanha, no Hospital Regional Norte, Santa Casa de Misericórdia. Infelizmente, são pacientes que muitas das vezes acabam aguardando 2, 3 dias, 4 dias, por falta de leito. E ali acaba estressando muito o profissional, acaba deixando muito aflito, acaba deixando o profissional muito triste. Mas, na nossa realidade aqui, graças a Deus que os nossos profissionais são profissionais bem capacitados, profissionais que não desistem, mesmo que exista algo da forma que eu estou falando para vocês, a gente fica tentando até conseguir a transferência do paciente, certo? Mas que está sendo fácil, não está sendo fácil, que infelizmente, muitas das vezes a gente se depara com uma barreira enorme, certo? Mesmo com a orientação do médico regulador, que infelizmente não está tendo leito, certo? Se a gente for aqui sanar todas as dúvidas do Covid, né? A gente vai passar muito tempo, porque é uma coisa muito nova, com muitos detalhes, e que ainda tem muitos questionamentos. A gente pode findar por aqui, Bruno? Tem alguma coisa ainda que você tinha para falar? Porque ainda tem a Patrícia também. Pronto. Assim, pessoal, eu sei que o tempo também é um pouco curto, né? A gente acaba falando e acha que assim, não vai terminar logo, mas é algo que talvez faltou muita coisa, tá falando para vocês, mas como eu acabei de relatar para vocês, se tratando de Covid, é muito extenso, gera muita dúvida, tem muitas informações, e assim, quando tiver a oportunidade para a gente estar conversando novamente, estar findando outras coisas que não foram debatidas aqui, quiserem contar comigo, certo? Estou à disposição. O meu muito obrigado, em nome da turma, da gestão da escola,
escola também, por você ter participado, né, desse momento de grande importância, principalmente por esse tema também. E a gente adquirir esses conhecimentos a mais é muito importante. Então, muito obrigada. E bom trabalho aí também para você que está nessa linha de frente, né? Que eu sei que é muito difícil. Obrigado. A Valfrido vai falar alguma coisa? A Patrícia? A Renata? Pronto, pessoal, assim, para poder complementar um pouco a questão da exposição do Bruno em relação a essa temática, nós temos que observar que esse período, né, o tempo de isolamento de transmissibilidade varia bastante, a depender, claro, dos sintomas do paciente. O Ministério da Saúde ele recomenda, naqueles casos mais leves, que o paciente, a contar do início dos sintomas, permaneça em isolamento por 10 dias. Após o 10º dia, avalia, em relação aos sintomas que esse paciente esteja ainda apresentando, se ele tem um período de pelo menos 24 horas sem febre, esse paciente pode estar saindo daquele isolamento. E aqueles pacientes que têm manifestação de sintomas com uma gravidade maior, o Ministério recomenda em torno de 20 dias. Mas esse paciente tem que ser tratado de forma individualizada, tem que ser avaliado. Porque tem pacientes que permanecem por até 60 dias de isolamento, que são os casos raríssimos, que são aqueles pacientes imunossuprimidos, em que o vírus ele permanece por um tempo muito longo, e aí a necessidade de uma imposição de isolamento bem maior. Então, essa questão do tempo de isolamento que o paciente vai permanecer vai depender da avaliação desse paciente. Uma recomendação técnica é apenas um caminho para que o profissional ele possa seguir, mas tudo depende da avaliação clínica do momento. Eu vi aqui alguns questionamentos em relação à questão da vacinação. Nós temos que compreender que a primeira vacina que foi aplicada aqui no estado do Ceará, nos profissionais, foi o Coronavac, que tem que ter pelo menos 2 doses de aplicação, e quando o paciente recebe a sua segunda dose, imediatamente ele não está imune. Há uma necessidade de um tempo para que o organismo dele, após essa exposição, ele possa produzir uma resposta qualificada, né, uma resposta imunológica que possa se proteger do coronavírus. Mas mesmo que esse paciente, mesmo que essa população tenha tomado já a segunda dose, tenha, em relação à segunda dose, pelo menos acima de 15 dias, que é uma regra dos imunobiológicos, pelo menos a partir da segunda dose, 15 dias, o corpo já pode estar produzindo aí anticorpos bem específicos. Mas há necessidade, a gente precisa focar, que as medidas de prevenção elas devem ser utilizadas, mesmo após a questão da vacinação. Utilizar a máscara, lavar as mãos, ter um cuidado com a higiene muito grande, o distanciamento social ele tem que ser mantido. Porque o fato de uma pessoa ser vacinada nesse primeiro momento, ela não está totalmente imune. Tem um tempo. E as medidas têm que ser mantidas. Eu posso ser imunizado e posso levar de uma outra forma, com a mão contaminada, para alguém de casa, para outra pessoa que não foi vacinada. Então, a gente tem que compreender também como população e como uma visão de profissional, porque às vezes o profissional ele foca que está imune e ele quer se afastar dessas medidas de prevenção. Então, essas medidas de prevenção elas vão ser mantidas e não é por pouco tempo, vai ser por bastante tempo, até porque, se nós pegarmos o percentual de vacinação, ainda é muito pequeno, né? Os municípios passam uma dificuldade muito grande, porque a população ela pressiona, ela quer a vacina, e não depende apenas do governo local, né? Depende também do governo federal, que tem que fazer esse caminho, dos laboratórios que tem que produzir esses imunizantes. Então, para focar, mesmo após a questão da vacina, porque a vacina vai proteger, principalmente contra as formas mais graves. Hoje tem estudos que revelam que depende muito da questão genética. Quando nós pegamos alguns casos em que o pai e a mãe morreu de coronavírus, uma tendência muito grande para que um familiar, ao ser contaminado, realmente manifeste as formas mais graves. E os últimos estudos têm revelado que uma das complicações mais severas da infecção pelo coronavírus, sobretudo em indivíduos mais jovens, tem sido a questão do tromboembolismo. Não é à toa que os médicos hoje estão tendo uma conduta bem mais cautelosa de solicitar exames após uma avaliação clínica, aqueles exames que vão determinar os tempos de coagulação, com o exame dímero D, que é um exame caro, mas se tem trazido uma visão melhor para que o clínico ele possa determinar uma conduta. Então, tem pacientes que estão hoje em casa,
com o diagnóstico fechado de coronavírus e já estão fazendo uso de anticoagulante, xarelto. Então, tudo depende da habilidade do profissional que está à frente desse serviço, depende do raciocínio clínico, depende do apoio que a gestão municipal oferta para esses profissionais. E a gente vê que os municípios estão fazendo um esforço muito grande, a gente vê isso nos finais de semana, os municípios disponibilizando uma organização de vacinação, indo na residência, fazendo bloqueio. Vi até hoje a entrevista da Ana Patrícia na rádio em relação de fazer os bloqueios por rua. Então, é uma forma de realmente conter essa transmissão. E nós temos que compreender, se a população continuar se movimentando, não fizer o isolamento, a transmissão vai persistir. E o problema da transmissão é que o vírus ele busca mecanismos também de se proliferar. Então, pode ter outras variantes. E ninguém sabe que manifestações é que essas novas variantes podem manifestar na gente. Eu posso pegar uma primeira vez um coronavírus, uma segunda vez, eu já posso ter uma certa imunidade com o primeiro, mas tem várias variantes, é igual a gripe. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, as medidas de prevenção são necessárias, e a gente sabe pelo perfil epidemiológico que se encontra no momento, que a tendência é que essas medidas de isolamento social mais rígido vão se prolongar um pouco mais, porque o sistema de saúde ele já está realmente no limite. A gente tem que imaginar que nem todo mundo vai ter uma mesma resposta diante de uma infecção dessa. E os relatos técnicos nos traz essa informação, que aqueles pacientes, quando manifestam os sintomas, pelo menos 2 dias antes de manifestar os sintomas, nos casos sintomáticos, já está no momento de transmissibilidade. Esse é o grande problema. E o grande problema hoje para conter mesmo são os assintomáticos. Eles não estão aí para nada, não. Então, o poder público tem que fazer força, o profissional traz a informação, mas eles tentam burlar de todas as formas. Então, é o momento para eu poder contribuir para o colega Bruno em relação a essa temática muito importante. Agradeço a participação, o apoio aqui para os alunos que estão desenvolvendo esse projeto. E o conhecimento é dessa forma. A todo momento vem novas informações. E a gente sabe que a gente tem que seguir o que a ciência determina. A gente sabe que a economia tem a questão do impacto social que é extremamente grande, mas ninguém sabe o que essa infecção possa realmente causar na gente, uma manifestação mais grave. E até me solidarizo, e senti bastante uma perda de uma jovem na cidade de Varjota. Muito jovem, desenvolveu uma forma mais grave do coronavírus. E assim, a gente não sabe quem realmente vai ter essa situação de maior gravidade. E o profissional de saúde tem que estar consciente, mesmo que ele tenha recebido a segunda dose do imunizante, independente de qual seja a indústria farmacêutica, a indústria que desenvolveu esse imunobiológico, nós temos que compreender que a gente é exemplo para a comunidade. Então, a gente tem que continuar fazendo as nossas medidas de prevenção. E isso é o exemplo que vai arrastar a gente conseguir essa população aderir a essas medidas, tá bom? Agradeço demais ao Bruno e a gente vai dar o prosseguimento, né, Gabriela? Isso, Bruno, muito obrigada. Se você quiser continuar aqui nessa sala do Meet, fique à vontade. Se quiser para o Facebook também pode ficar à vontade. E agora a gente vai começar com a Ana Patrícia, né? Ela que é a atual secretária de saúde de Varjota e é graduada em farmácia, pós-graduada em saúde pública e farmacologia clínica. Ela atuou como secretária de saúde de Varjota entre 2012 a 2017 e Santa Quitéria de 2017 a 2018. Foi coordenadora de vigilância sanitária em Tijoca de Jericoacoara entre 2019 e 2020 e atuou como vice-presidente da COSENS da região norte e apoiadora de gestão do SUS, através do projeto AOC, CONASENS e CONASENS. Ana Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada desde já pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade. Boa noite a todos, obrigada, Gabriela, aqui cumprimentar a Renata, né? Renata, estamos de volta na região, depois de uns dias, uns anos afastada. Saudar aqui o João Hernando, parceiro aí de luta aí nas batalhas aí do dia a dia no sistema.
e o Valfrido aí, que é esse profissional excepcional que, assim, se eu for começar a falar do Valfrido, eu não termino mais hoje, né? Então, assim, gente, dizer para o Bruno que eu gostei aí das palavras dele, eu sei que ele esteve com o Covid, é um vitorioso, né, assim como todos nós que pegamos. Ele, ao contrário de mim, teve a forma leve, eu já tive a forma um pouco mais grave, tive quase 12 dias internada no hospital de campanha em Sobral, né, em novembro. Tive umas complicações, mas graças a Deus estou aqui para contar a história, né? Então nós somos uns vitoriosos. E, gente, dizer assim, a gente vem passando por esse momento, um momento muito delicado que há um pouco mais de um ano, né? Eu lembro que no dia 17 de março de 2020 foi quando o estado do Ceará decretou estado de calamidade. Dia 19 de março a gente entrou em lockdown, né? Fortaleza entrou em lockdown, aquele desespero em relação ao que nos esperava naquele momento, né? A incerteza, eu acredito que nenhum de nós aqui imaginou passar por uma situação dessa que nós estamos passando hoje, né? Enquanto o Bruno falava, eu estava observando aqui algumas notícias e, infelizmente, hoje nós chegamos à marca de mais de 3.000 óbitos por dia, né? 3.251 óbitos o Brasil chegou hoje. Então, assim, são números desesperadores, né? Números que parece que por mais que a gente esteja nessa batalha de enfrentamento, de conhecimento da doença, a gente ainda se depara com situações como essa, que a cada dia os nossos óbitos têm aumentado, né? Então, assim, eu estive ano passado na Vigilância Sanitária de Jijoca de Jericoacoara, que hoje a gente sabe que é um dos principais pontos turísticos do estado do Ceará, é um dos municípios mais ricos que a gente tem na região norte. E do mesmo jeito que a gente enfrentou a pandemia lá, eu acredito que todos os outros municípios enfrentaram e que vem enfrentando agora com essa segunda onda, que está sendo muito mais desafiadora, né? Então, assim, hoje as gestões vêm trabalhando mesmo para conter a disseminação do vírus. Nós estamos aqui, tanto Heriotaba quanto Fajota está um pouco próximo à Santa Quitéria, que enfrentou aí nos últimos meses um caos em relação ao que vinha sendo desenvolvido em relação aos trabalhos realizados para a contenção desse novo vírus, né, dessa nova cepa, e nós tentando frear um pouco essa disseminação do vírus e com medo mesmo, eu como gestora que estou hoje, com medo de chegarmos ao caos que estava em Santa Quitéria, a gente fica muito apreensivo, né? Então, assim, a gente tem usado de estratégias, e acredito que os outros municípios também, para conter realmente o aumento da curva, né? E a melhor medida hoje que a gente tem, como o Valfrido falou, é a vacinação, né? Nós estamos entrando hoje na segunda fase da vacinação aqui no município de Vajota. Acredito que os municípios próximos também, nos próximos dias, esteja chegando, graças a Deus, a essa segunda fase. Então, assim, falar do enfrentamento da Covid é um pouco hoje clichê, digamos assim, né? Porque eu costumo muito falar, o Bruno falou da questão da dengue, do Aedes, a gente acabou esquecendo um pouquinho dessa questão do Aedes e voltamos todas as nossas atenções no último ano para a Covid. Mas, basicamente, é uma receita de bolo, né, para enfrentamento da Covid. É o que eu costumo muito falar para os meus profissionais e para a população aqui. A gente sabe exatamente o que fazer para não pegar a dengue, né, que é não acumular água, que é manter o quintal limpo. E a gente sabe exatamente o que fazer para não pegar o Covid, que é manter o isolamento, que é andar de máscara, que é fazer a asepsia das mãos, seja com álcool em gel, seja com água e sabão. Então, se a gente analisar por esse lado, são ações e são medidas muito simples de ser realizadas, né? São medidas que eu acredito que mesmo a gente tendo esse momento de incertezas que a gente tem, como é que vai reagir a vacina, como é que vai reagir a nova cepa, mesmo
boom da primeira onda, quando a gente tinha a incerteza do que iria acontecer, a gente sabia exatamente o que fazer, né? Que era o uso da máscara e o distanciamento social. Então, assim, é muito difícil lidar, às vezes, com a população em relação a isso. E o enfrentamento da pandemia, pegando de forma geral, é manter a população consciente do que os nossos atos hoje podem nos trazer. O Valfrido falou mais cedo da questão de uma jovem. A gente teve uma perca aqui nesse final de semana, que foi, assim, deixou a população em choque, uma pessoa de 32 anos, muito conhecida da comunidade. E às vezes a gente para refletir e pensa, poxa, será se foi preciso a gente perder alguém conhecido, querido, para a gente ter consciência, né? E assim, as medidas que a gente tem tomado aqui, eu acredito que a Inherutaba também, no Pacujá, né? É realmente tentar fazer com que o lockdown decretado pelos municípios, pelo governo do estado, ele funcione. Porque a gente observou aqui, Gabriela, que durante do dia 13 para cá, né, a gente fez um comparativo aqui na Secretaria de Saúde, do dia 1º de março até o dia 12, nós tivemos 181 notificações, né? Então, assim, chegando em 15 dias a quase 200 notificações. Do dia 13 ao dia 18, do dia 13 ao dia 18, que era 5 dias de lockdown que nós estávamos, nós chegamos a 131 notificações. Então, mesmo assim, a gente observa que, efetivamente, o lockdown não tem dado certo, né? Eu estava lendo uma reportagem hoje de que, efetivamente, hoje no estado do Ceará, somente 5 municípios conseguiram diminuir a curva. E um desses municípios foi a Meruoca, que está situado na nossa região de saúde, e a Santa Quitéria, porque eles iniciaram precocemente o lockdown e iniciaram de forma muito efetiva, né? E o que a gente observa, eu acho que é uma discussão a nível de Estado, é que a população não tem nos ajudado e colaborado com a questão do lockdown. A gente sabe que tem outros critérios, a gente sabe que tem a questão da vulnerabilidade da população, a gente sabe que nós estamos muito cansados de estar na nossa rotina. Quem é que imaginou há um ano atrás está tendo palestras, está tendo aula, está tendo avaliação online, né? Eu acho que era uma coisa que a gente não cogitava muito dentro da nossa realidade. Então, assim, a gente observa que o enfrentamento hoje, nessa segunda onda que está muito mais agressiva, está muito mais difícil. Apesar das pessoas saberem exatamente o que tem que ser feito, está muito mais difícil, né? Então, assim, a gente usou de estratégia aqui no município das barreiras sanitárias, né? Que efetivamente a gente vê um controle melhor do trânsito na cidade, mas a gente também não pode impedir o direito de ir e vir do cidadão, a gente não pode barrar hoje mais, diferente da primeira onda, e a gente fez muito isso em Jijoca de Jericoacoara, de impedir realmente, porque a gente sabe, diferente da nossa região, lá a gente sabia que as pessoas que procuravam o município queriam ir para as praias, queriam conhecer Jeri, diferente daqui, né, que as pessoas às vezes vêm para visitar um familiar, muita gente estava fugindo da questão da fome em Fortaleza, da questão da falta de emprego, e às vezes vinha se refugiar na casa de alguns parentes. Mas hoje eu percebo que efetivamente a gente tem perdido um pouco o controle em relação ao combate da pandemia. O que eu costumo muito dizer para os meus profissionais aqui, que às vezes a gente chega no final do dia, são 7h20 da noite, eu estou aqui conversando com vocês, meus coordenadores estão ajeitando as quadras, que amanhã a gente vai fazer um mutirão de vacinação com as doses que chegaram, e a sensação que dá às vezes é que a gente não está sendo ouvido, né? Eu friso muito nessa questão do uso da máscara, do uso da asepsia das mãos, que é coisas básicas que tem o intuito de nos proteger minimamente, mas que as pessoas simplesmente elas esqueceram de limpar o quintal, de tirar a água do pneu no período chuvoso, de tampar a garrafa para não acumular água, para não ter mosquito do Aedes. Então, assim, o enfrentamento hoje eu sinto como se
a gente de alguma forma tivesse se acomodado, né? Que esses números, hoje a gente chegou à marca de mais de 3 mil óbitos, estivesse banalizado, né? Poxa, morreu 3 mil pessoas, poxa, que pena. Mas não muda a nossa atitude amanhã, né? As pessoas continuam querendo continuar uma rotina como se a nossa rotina tivesse como antigamente. A gente sabe que nesse período muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. A gente entende que as pessoas precisam comer, a gente tem muitas famílias vulneráveis, a gente sabe que hoje nos municípios o que mais funciona em termos de serviços é a saúde, né? A educação ela parou, a assistência meio que está engateando, a cultura parou e o que realmente funciona é a saúde. E às vezes a sensação que a gente tem é que nós profissionais não estamos sendo ouvidos, né? Então, assim, eu acredito muito nessa questão de que o melhor enfrentamento hoje, né, a melhor coisa, a melhor receita de bolo que a gente tem hoje é realmente o cumprimento do isolamento, né, a questão do uso da máscara, porque a gente observa até o desrespeito mesmo de muitas das vezes da população em relação ao isolamento, né? Não sei se aí na Herutaba vocês já se depararam com situações de que vocês sabem que a pessoa está em isolamento, sabe que ela está ou positiva ou aguardando resultado de exame, mas está nas ruas circulando, está no supermercado, está no centro, e isso tem dificultado muito a questão da contenção da doença, que aqui, pelo menos aqui no município de Vajota, a gente vê uma crescente muito grande, tanto nos casos positivos como nos óbitos, porque em 5 dias nós perdemos 3 pessoas, né? Então, assim, é uma incidência muito grande, é como se a cada 670 pessoas morresse uma, né? Então, para um município como o nosso, de um pouco menos de 20 mil habitantes, é um valor bem significativo em relação a essas perdas. Ana Patrícia, no início foi feita uma pergunta por 2 municípios, né, que eu já fiz até pelo convidado anterior, mas fazer para você também, que possa ser que tem alguma dinâmica diferente. Em relação à transferência de pacientes graves para o nível terciário em Sobral, como tem enfrentado no cotidiano do Hospital de Vajota? Vocês têm alguma dinâmica diferente? Como é que está acontecendo aí em Vajota? Assim, Gabriel, a gente tem passado por alguns perrengues, né, digamos assim. Um dos motivos que a paciente que a gente teve a perda dela no sábado foi a demora numa transferência. Não porque o SAMU demorou a chegar, pelo contrário, eles foram assim de uma agilidade gigante, mas é porque simplesmente não tinha vaga, né? Nós estávamos com uma paciente há 2 dias no sistema e solicitando vaga. Primeiro solicitamos vaga de enfermaria, porque ela estava estável, mas precisava de um cuidado melhor do que nossos municípios de pequeno porte poderiam ofertar. E depois ela agravou e a gente precisou de uma UTI e, infelizmente, a paciente, quando a gente conseguiu isso, 9 horas da noite, na sexta, a paciente veio a óbito e a gente não conseguiu nem o deslocamento. Então, essa dinâmica de transferência, essa dinâmica de tirar o paciente do nosso hospital e levar para um hospital de referência, seja o Ipu, seja Sobral, seja Fortaleza, está muito complicado nesse momento, porque diferente dos outros da primeira onda, a gente observa que se a gente for pegar a série histórica do agravamento da epidemia nos municípios, Fortaleza colapsou, e aí quando Fortaleza começou a descer os casos, foi que o interior, a região norte, começou a ficar doente, digamos assim. Então, se eu não tinha vaga em Sobral, eu tinha a possibilidade de mandar meu paciente para Fortaleza, e hoje não. Eu não tenho para onde mandar meu paciente. Tanto que, pelo exemplo desse óbito, a gente tentou Crateús, a gente tentou Tianguá, a gente tentou hospital particular, e não tinha. Então, assim, o adoecimento hoje é um adoecimento geral. Do mesmo jeito que se encontra Fortaleza, se encontra Sobral, se encontra Tianguá, se encontra Camusim, locais de referências que têm suporte de UTI.
né? Então, assim, o Bruno falou aí, alguém fez uma pergunta em relação ao oxigênio, também é outra demanda que tem nos preocupado bastante, né? Assim, a falta do oxigênio. Nós tivemos um momento aqui muito delicado de possível desabastecimento de oxigênio, né? A gente vendo que o nosso fornecedor não estava conseguindo suprir a nossa necessidade, a gente tentou correr com o paciente para conseguir uma vaga para ele, e aí a gente conseguiu no hospital de referência do IPU, já prevendo que em algum momento o nosso hospital poderia ficar sem o oxigênio. Então, é outra demanda que nos preocupa muito, porque ainda em relação a gente tem hoje a falta do leito de UTI, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas Sobral já está montando um novo hospital de campanha dentro do HRN, né? E a gente tem a escassez do oxigênio, que é um insumo vital para quem está internado no hospital, porque se a gente observar, e o Bruno aí pode até me corrigir se eu estiver errado, digamos que de 10 pacientes que entrar hoje na ala COVID, 7, 8 necessitam de oxigênio, né? Então, assim, é um insumo que a gente talvez há 6, 7 meses atrás, mesmo na primeira onda da pandemia, a gente não teve tanta preocupação que a gente está tendo hoje. E aí, se a gente pensar na primeira onda, que começou pela região norte, começou por Manaus colapsar, falta de UTI, o colapso nas funerárias, nos cemitérios, a gente observar a segunda onda não foi muito diferente, porque começou lá, e aí a gente aqui embaixo, digamos assim, não se atentou muito, não se preparou, né? A gente ficou assistindo o que estava acontecendo em Manaus e acabamos não nos organizando como Estado por uma suposta segunda onda no Estado e acabou não se preparando para a questão do armazenamento do oxigênio, e isso tem hoje, como gestores, como profissionais, tem o Valfrido aí que é da assistência, o João que é da assistência, o próprio Bruno, que tem assim, realmente deixado a gente sem dormir, com medo de dormir e um paciente precisar de oxigênio e a gente não ter na nossa unidade. Então, tem sido bem complicado esses dois pontos, que é a questão das transferências dos pacientes para as unidades de referência, né, que é Sobral e Ipu, pelo menos aqui no município de Varjota, e a questão do oxigênio propriamente dito. Ana Patrícia, outra pergunta aqui que surgiu. As vacinas servem para a nova variante? Não entendi. Você repete, por favor. As vacinas servem para a nova variante? Pronto, já tem estudos, né? Como o Valfrido falou, quando a gente se imuniza, a gente não se imuniza de imediato e tudo, mas já tem estudos, sim, que comprova que tanto a Coronavac, que é o que a gente está utilizando hoje como a AstraZeneca, ela tem uma certa eficácia contra essa nova variante, né? Então, assim, a gente hoje não tem 100% de imunização, não existe ainda nenhuma vacina comprovadamente que tenha esse 100% de eficácia. A gente está aí nos próximos dias esperando ansiosamente para a chegada da Sputnik, né, que é a vacina que o governo do estado comprou, que hoje é a vacina com maior eficácia, né, passa dos 90% de eficácia, mas existem estudos, pelo menos da Coronavac e da AstraZeneca, sim, que é eficaz e diminui um pouco, não é que a gente não vá ter, mas diminui os riscos de complicação em relacionado a essa nova variante. Outra aqui, que talvez que você também deve saber nos responder, ou deve ter visto em alguns jornais, né, que passou, sobre um caso de um gato que foi diagnosticado com coronavírus, né? Aí fizeram a pergunta: animais domésticos podem contrair o vírus? E se sim, eles podem transmitir para humanos? Então, acho que todo mundo foi pego de surpresa hoje com essa notícia do gatinho lá do Sul, né, que pegou o coronavírus, foi internado e hoje faleceu. Então, é uma pergunta que eu vou ficar devendo, porque realmente eu não li nada sobre isso.
né? Hoje o pessoal aqui na secretaria até brincou comigo que eu tenho 3 gatos, né? E disse que era para me ter cuidado, muito cuidado com meus gatos. Mas assim, eu pelo menos quando vi a notícia, vi muito rápido, ainda não me atentei para ler. Fiquei surpresa porque existia só muitas especulações, né? Não sei se vocês viram um caso de um animal nos Estados Unidos na primeira onda, não lembro se foi um animal de grande porte ou foi um cachorro, eu não lembro. Mas que surgiu essa ideia de que ele estava com coronavírus e agora veio essa ideia do gatinho hoje do Sul que infelizmente veio a óbito, mas infelizmente eu vou ficar devendo essa resposta. É porque foi uma novidade assim para todo mundo, né? Aí cientificamente mesmo deve ser estudado. Isso. Eu vou ver aqui no Facebook se tem mais alguma pergunta. Tá certo. Ana Patrícia, aproveitar aqui o espaço que a Gabi está vendo as perguntas. Você, como à frente da saúde, como é que você vê hoje a questão dos estagiários em campo? Pronto, assim, a gente até conversou, eu tive uma conversa com a coordenadora da epidemiologia de Sobral, que às vezes a gente troca algumas ideias, e existe uma preocupação muito grande, né, em relação aos estagiários, aos internos, por conta do risco da falta da vacina, né? Então, assim, os estagiários hoje, eu sempre gostei muito de acolher, Renato, os estagiários, tratar bem, pedir para que os serviços que esses futuros profissionais estejam inseridos, eles sejam tratados bem, porque eu acho assim que nós estamos numa posição, nesse momento, em relação aos estagiários, de formação, né? Então, assim, eu acho que, assim como você que está responsável por uma unidade formadora, nós também temos que nos responsabilizar e fazer com que nossa equipe ela dê o melhor para essas pessoas que estão próximas a se inserir no mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que nesse momento seria de extrema necessidade para esse público a vivência, né, viver o que nós estamos vivendo, porque eu acho assim, como eu falei no começo, eu acho que ninguém aqui imaginou viver isso, né? Nós estamos vivendo a história. Eu gosto muito de dizer isso, que eu lembro que nas aulas de história a gente falava sobre os surtos que a gente teve da peste bubônica, de várias coisas que a gente só escutava nos livros de história, né? Só lia nos livros de história. E assim, eu acho que seria de extrema necessidade esses jovens eles estão passando pela experiência, até por crescimento profissional e como pessoas também, poder ter a oportunidade de vivenciar realmente o que a gente está passando hoje na saúde pública do país. Mas, ao mesmo tempo, tem um risco, né? Infelizmente, e que eu acho que é um erro muito grande, a questão desse público não estar sendo vacinado, de não ter vacina para esse público, né? Porque como é que eu vou arriscar a vida de um estudante dentro do meu hospital, sujeito a pegar a doença, sujeito a agravar, e eu não dar o mínimo de subsídio para ele, que é a vacina, para ele continuar a trajetória dele, né? Então, assim, a gente tem que pesar esses dois lados. Por mim, os estagiários, eu queria todo mundo aqui ajudando, estando na luta, mas aí a gente tem a questão da responsabilidade sanitária em si, que eu vejo hoje que é uma pena realmente que no plano nacional não tenha sido colocado os estagiários, seja técnico de enfermagem até o médico, né, que a gente também viu aí que teve uma perda muito significativa de profissionais ajudando as unidades de referência, porque não tem vacina para eles, né? Pois é, e é justamente assim, esse zelo, né, que eu vejo até que a SEDUC, quanto à COEDP, que é a Coordenadoria de Estágio, está tendo com eles, né?
essa galera que está aqui hoje conduzindo esse projeto era para estar em campo, né? Esse projeto, ele já era previsto, ele ia acontecer ou com lockdown ou sem lockdown, porque é para complementar a carga horária, né? Antes eles tinham 600 horas em campo e agora, por conta desse momento que nós estamos vivendo, essa carga horária em campo foi reduzida para 400 horas e essas outras 200 horas serão complementadas com esse tipo de atividades, né? Que contribui também, com certeza, para o aprendizado dele e uma preparação para ir em campo. Mas é justamente esse receio, esse zelo, essa falta da vacina para esses estagiários que fez com que o estágio fosse suspenso, né? E eu não tenho muito conhecimento, mas vocês da saúde com certeza têm. Essa vacina, quando ela foi testada, os testes também abrangeram a faixa etária dos estagiários, 18 anos... Então, até então, não tinha testagem em menores de 18 e nem gestante, né? Então, com o decorrer das pesquisas e com o decorrer da produção da vacina em si, a gente começou a ver alguns estudos. Hoje, apesar de ter algumas restrições, mas já é autorizado a gestante utilizar a vacina, tomar a vacina, de acordo com a prescrição do médico, se ela não tem nenhum tipo de alergia, né? E ontem saiu um estudo, não sei se vocês viram, de uma testagem em 500 crianças, em 500 adolescentes, que mostrou que a vacina, ela é eficaz para esse público também. Então, a gente está aguardando aí as próximas notícias para ver se esse público menor de 18 anos, ele entra... dentro da fase de priorização do Plano Nacional de Imunização, né? Então, assim, até então não existia estudo, né? Os estudos, eles estão acontecendo. Como foi uma vacina criada e a pesquisa foi de forma muito emergencial, então as coisas vão acontecendo com o decorrer dos dias, dos tempos, né? Então, hoje a gente já tem a notícia de que sim, a vacina ela foi eficaz nessa pequena amostragem, porque se a gente for observar a dimensão que é hoje o nosso país, que é o mundo, é uma pequena amostragem em relação a essas 500 pessoas. Mas foi uma amostragem bem satisfatória e eu acredito que nos próximos dias, ou nos próximos meses, a gente não sabe, esse público ele já entre, porque assim, a gente tem que tratar também, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem pessoas com síndrome de Down, a gente tem pacientes... crianças com diabetes, né? Então a gente tem nessa faixa etária de menores de 18 anos também pacientes com comorbidades, né? O professor João Hernando, ele colocou até aqui no chat, né, que a do Butantan tornou-se eficaz para crianças e adolescentes, né? Até saudou aqui Victor SUS, né? Então, exatamente. São esse tipo de coisa que vão nos dando e alimentando a nossa esperança, né? Que a gente possa, claro, que nunca vamos voltar ao que era antes, né? Até porque quando a gente passa por uma pandemia dessa, realmente nós temos que nos transformar como ser humano, né? Que bom que nós temos essa oportunidade, diante de tanta coisa ruim, de nos transformarmos em seres humanos melhores depois de uma pandemia. Então, nossas vidas nunca vão ser da mesma forma como era antes, né? Mas nós queremos o mais rápido voltar para que vocês possam receber nossos estagiários, com certeza, mas da forma mais segura para eles também. Exatamente. E aí assim, eu sei que a gente que está iniciando, a gente quer formar, a gente quer estar em campo, a gente quer saber aplicar uma injeção, a gente quer saber tirar o sangue, mas eu quero dizer para vocês que não desanimem, vocês estão vivenciando algo que a gente espera que não seja visto nas próximas gerações, né? Então, estudem. Eu sei que o estágio ele é fundamental, é no estágio que vocês pegam a rotina, é no estágio que a gente realmente aprende, né? Mas não desanimem em relação a isso, não se deixem abater, procurem sempre estar se estudando. A vacina é eficaz, eu posso tomar? Então procurem, estudem, porque eu acho que esse conceito de aula virtual, ele trouxe uma ferramenta muito grande, que é a informação muito mais rápida na nossa mão. Então, assim, não é para desanimar. Se Deus quiser, daqui uns meses, se tudo acalmar, se a vacina realmente chegar para todo mundo, vocês vão estar em campo aí, se Deus quiser, vão ser grandes profissionais.
Para também complementar, Patrícia, a gente acredita também que, como é algo novo, o estudo ainda está, né, ocorrendo para ver o impacto nessa população de 18 anos, que a gente acredita que em breve o governo possa estar incluindo os estudantes, até pelo fato de que necessita de recursos humanos. Hoje, o serviço de saúde ele tem uma limitação. Embora o governo faça um investimento na expansão de enfermarias, de UTIs, há necessidade do recurso humano que já está no limite, né, já mais de um ano de pandemia, os profissionais que estão na linha de frente já estão muito desgastados, e aí o aluno tem ele demonstra para a gente as perdas que estão tendo de oportunidade de emprego. A gente sabe, está abrindo seleção a todo momento, mas nós temos que compreender que há essa necessidade da ciência liberal, né? Eu acredito que em breve, com o avanço dos testes da Coronavac e da Sputnik, principalmente da Coronavac, que essas pessoas abaixo de 18 anos, que estão aí nesses campos de estágio, possam realmente retornar. Nós temos aí pelo menos 5 locais de campos de estágio e que o aluno já estava na rotina do serviço, com aquele perfil de contribuir com o serviço, com a comunidade. Essa é a nossa contrapartida enquanto instituição de formação. O aluno está ali com o mesmo perfil do profissional que a gente deseja. Acolhedor, humano, conhecendo, dividindo experiências. Então, esse momento, embora da pandemia tenha imposto muitas limitações, mas também é um momento de refletir dessas dificuldades, do sofrimento. A gente sabe que tem muitos alunos aí que estão nessa tensão, nessa ansiedade de querer já estar atuando, mas a gente tem que seguir as determinações legais da formação para depois estar inscrito no Conselho Regional Específico e realmente estar atuando. E eu aproveito o momento também para agradecer tanto a Ana Patrícia quanto o Bruno, quanto a acolhida desses alunos no campo de estágio. Agradeço aí o diretor do hospital, Jairo, que a todo momento entra em contato, tem pedido o apoio e a gente tem cedido enquanto instituição, porque a gente acha conveniente, na formação do aluno, ele está em todos esses espaços. Embora ele está naquela tensão, né, de estar no espaço Covid, a gente tem um material de EPI, mas falta essa questão da imunização que nos traz uma segurança bem maior, tá bom? E eu quero agradecer aí, claro, o apoio de cada profissional nesse momento. A gente está chegando no momento para findar esse projeto social. A gente agradece a participação de todos os profissionais, desde o início, desde a segunda-feira até esse momento. Tivemos que fazer ajustes na sexta-feira, porque foi uma orientação da própria SEDUC, né? Foi decretado feriado do dia 19 e a gente fez esse ajuste. Mas agradecer por demais a contribuição, principalmente profissionais que estão diretamente vivenciando isso. Principalmente a Ana Patrícia, o foco, porque ela está na gestão. Então, tudo de que está dando errado, aquele sofrimento cai realmente para o secretário, cai para quem está ali na frente, que tem que buscar o caminho, tem que resolver, e às vezes a comunidade não compreende, que não depende apenas de quem está lá à frente, porque sofre do mesmo jeito, sofre até bem mais, porque a comunidade coloca, às vezes, aquele sofrimento em apenas uma figura. É apenas um ator do serviço em si, mas ele é bem mais complexo. A gente precisa de vaga, tudo é difícil mesmo, e o esforço a gente percebe que é muito grande. Hoje quem está à frente da saúde vivencia 24 horas para isso. A vida praticamente é para a comunidade muito mais do que para si. Tá certo? Então, parabéns, Patrícia, pela condução, eu sei da dificuldade, já tem uma vivência muito grande, passei também pelo sistema de saúde, eu sei a dificuldade que tem quem está na ponta, a gente tem que dar a resposta imediata, né? O paciente questionando cadê o material, para onde é que eu vou, e tem que compreender quem passa realmente por essa sensação de sofrimento. Tá certo? Agradecer por demais, por ter se disponibilizado e ter contribuído para esse momento. Eu quero deixar esse momento para que a Ana Patrícia possa fazer as considerações finais e seguir do Bruno. Eu que agradeço, Valfrido, assim, pegando aqui o gancho do Bruno, vocês da enfermagem, assim, é o alicerce, a gente sabe que o cuidado que vocês têm, o cuidado que vocês transformam, seja na unidade básica, ou seja no hospital, nada seria possível se a gente não tivesse de mão dadas com você. Agradecer a Renata, a Gabriela que conversou comigo, o João,
parabenizar o Bruno, desejar sorte aí nessa caminhada aí no retorno às atividades, né? Depois de ter saído do isolamento, e dizer que a gente está aqui à disposição da escola, à disposição de vocês como pessoas, como profissionais, como alunos, e dizer para os alunos que estudem, porque todo dia é uma coisa nova para a gente saber, todo dia é um conhecimento novo, e que espero que daqui a uns dias, a uns meses, a gente se encontre de novo em campo de estágio, seja no PSF ou seja no hospital. Queria aqui aproveitar também esse momento, já dou a palavra ao Bruno, acabei entrando, agradecer, né, a Ana Patrícia por a disponibilidade, também ao Bruno, né, por ter se disponibilizado também em contribuir com esse projeto social, parabenizar a equipe, como também o orientador deles, que é o professor João Hernando. Agradecer ao Valfrido, que como coordenador de curso conduziu muito bem, liderou muito bem esse projeto social, e os alunos, eles sabem que o projeto social não para por aqui, né? Várias equipes têm lá no Instagram, tem páginas no Instagram que estão compartilhando, interagindo, então vocês podem também visitar as páginas do Instagram do projeto social dos nossos alunos, e o nosso projeto social, ele vai continuar de outras formas, né, através de outras oficinas. Então, a noite foi de muito esclarecimento mesmo, de aprendizagem, porque nesse Covid tudo é novo, né, a gente nunca sabe o que ainda vem aí pelo Covid, então, realmente, cada momento, cada oportunidade são novos aprendizados. Então, muito obrigada a todos vocês. Pessoal, mais uma vez, né, aqui eu quero só agradecer ao Valfrido pelo espaço, a Renata também, a Patrícia, que, assim, é uma grande profissional. Não conheço a mesma pessoalmente, mas lá em Pires Ferreira, aqui em Heriotaba, por onde ando, muitos colegas mesmo exaltam muito o trabalho, o serviço dela, certo? E assim, só tenho a agradecer os meninos também da Escola Profissionalizante. Como eu falei para vocês, é um sonho, certo, que está sendo realizado, e nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar aqui podendo colaborar com o aprendizado, com o desenvolver, certo, de futuros profissionais, né, profissionais em formação. E é isso que a Patrícia falou mesmo, a gente tem que estudar bastante, a gente tem que seguir em frente, lutar pelos nossos sonhos. E, mais uma vez, como tinha havido até escrevido aí na mensagem, viva a enfermagem, e a enfermagem mesmo que toca o serviço para frente, não desmerecendo a classe médica, mas que aqui nós temos profissionais de enfermagem, viva a enfermagem, e que Deus nos abençoe e nos dê muita força e coragem para seguir em frente. Muito obrigado, pessoal. Para finalizar, né, esse nosso encontro virtual, gostaria de agradecer aos profissionais que estiveram aqui com a gente, cedendo um pouco de conhecimento. As pessoas que também estavam na nossa live no Facebook, muito obrigada pela participação. E hoje a gente finalizou uma parte do nosso projeto social, né? Que eu tenho certeza que a outra parte também será de muito sucesso, que nem foi dessa semana que se passou. Então, eu muito obrigada à gestão também da escola por estar nos apoiando nessa situação que um pouco é complicada, né? Por ser tudo virtual. E que logo mais a gente vai se encontrar aí nos hospitais, pelo estágio, né? Pelo trabalho futuro, se Deus quiser. Então, boa noite a todos. Muito obrigada.